Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Mais uma vez estamos juntos para celebrarmos este nosso programa. Somos igreja, da Igreja Católica Apostólica Romana, presente na nossa cidade de Matão. Nós queremos invocar a presença de Deus neste nosso programa, nestas nossas palavras, invocando também as luzes de Deus, as luzes do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Queridos irmãos, irmãs, estamos vivenciando nesta semana, uma semana toda especial para todos nós, que queremos viver intensamente este chamado de Deus. Jesus deu à sua igreja a responsabilidade de continuar a sua missão, como celebramos neste último domingo passado. Festa de São Pedro e São Paulo, as duas colunas da igreja. Assim sendo, nós somos chamados a viver esta instituição como responsáveis por ela, em todos os sentidos. Como Jesus disse a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós também somos batizados nesta igreja de Jesus Cristo, e quando nós recebemos o batismo, ao jogar a água na cabeça da criança, ou na nossa cabeça, o padre, o celebrante, disse: Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é em nome desta Trindade Santa que nós somos chamados a viver a nossa vocação cristã. Mas não basta vivermos simplesmente a nossa vocação de maneira utópica ou de maneira idealista só. Nós precisamos colocar na nossa realidade do dia a dia. E esta realidade do dia a dia se faz na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade. E aí então aparece a figura de Paulo, como nós salientamos neste último domingo passado. Paulo representa a missão, representa a evangelização, representa a catequese. E o primeiro catequista, como nós temos o costume de dizer, é sempre o pai e a mãe. São os primeiros catequistas de uma criança. Eles é que seriam os responsáveis primeiros para dar as primeiras sementes da fé cristã e da vida em si. Mas nós constatamos uma realidade. Nem sempre dentro da nossa própria casa nós recebemos a aceitação e a evangelização. E isso não foi diferente em relação a Jesus. Por isso, neste primeiro momento do nosso programa, eu gostaria de salientar a liturgia que vai ser nos apresentado neste próximo final de semana, nestes dias 4 e 5, sábado e domingo próximo. Portanto, nesta próxima liturgia, ou neste próximo final de semana, que nós celebramos o 14º domingo do tempo comum, nos é apresentado Jesus na sua cidade natal, Jesus em Nazaré. E o texto bíblico deste domingo é o texto de Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Jesus foi a Nazaré, a sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficaram admirados e diziam: De onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão?
suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é aceito e estimado em sua própria pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a fala daquelas pessoas. E admirou-se também com a falta de fé que aquelas pessoas possuíam. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. O evangelista Marcos narra que Jesus foi para a sua própria terra, isto é, para a sua cidade de origem, a cidade de sua família, Nazaré. Para o evangelista Marcos, esta é a última vez no seu evangelho que Jesus vai a Nazaré. É também a última vez que Jesus entra numa sinagoga, lugar onde os judeus se reuniam aos sábados para ouvir a palavra de Deus e para rezar. Assim sendo, no início, quem se admira são os ouvintes, aqueles que estavam ali ouvindo Jesus. Porém, a admiração não os leva à fé em Jesus, e sim a rejeitá-lo. Aqui a gente poderia lembrar um ponto que é muito importante. Existem muitas pessoas que chegam a dizer assim: eu creio em Deus, né? Eu creio em Deus, eu admiro a Deus. Portanto, nós precisamos diferenciar essas duas conotações ou essas duas palavras. Crer significa uma coisa e admirar significa outra coisa, né? Crer significa que a pessoa tem fé. Admirar não significa que a pessoa realmente crê e tem fé. Portanto, nós vemos claramente que os contemporâneos ou os conterrâneos de Jesus admiram aquilo que ele fazia, mas não levou essa admiração a acreditar que Jesus é o Messias. Esta falta de fé no homem Jesus impede a realização de milagres, como nos fala o próprio evangelista Marcos. Mas nós vemos que o reino acaba não acontecendo em Nazaré. Marcos dá a entender que o povo estava cansado com esse costume. De fato, quando Jesus entra pela primeira vez numa sinagoga e começa a ensinar, libertando, o povo gosta desse novo ensinamento dado com autoridade. Nós podemos conferir em outras passagens bíblicas. Em Nazaré, a terra de Jesus, as coisas tomaram um rumo diferente. É que Jesus não havia frequentado nenhuma escola de ensino das Escrituras, não fizera nenhuma especialização, né? Como hoje é muito importante as pessoas fazendo especializações em suas áreas. Além disso, o seu ensinamento é acompanhado de uma prática que liberta as pessoas de qualquer tipo de opressão ou de marginalização. Nós poderíamos perguntar: Jesus foi rejeitado. Quem são os rejeitados de hoje? Quem são as pessoas que são rejeitadas na nossa sociedade? Quem são as pessoas que hoje são colocadas à margem? Marcos não consegue mostrar Jesus ensinando sem libertar. Mais ainda, o seu ensinamento é uma prática que liberta. Por quê? Porque Jesus ensina a amar. E o seu gesto de amor é concreto, libertando as pessoas de tudo aquilo que realmente estão atrapalhando, impedindo o crescimento e o desenvolvimento das pessoas.
em Nazaré, num dia de sábado, Jesus está ensinando na sinagoga. Mais uma vez, o evangelista Marcos não diz que Jesus ensina, né? Mas Jesus está ensinando. O que ele ensina não é salientado, mas que Jesus está ensinando. Então, o evangelista procura mostrar Jesus na sinagoga, ensinando, mas o evangelista não procura dizer quais são as palavras que Jesus está usando. Por quê? Porque juntamente com as palavras existem atitudes, existem gestos, existem milagres. E nós não precisamos dessas explicações, porque Jesus está sempre realizando, juntamente com os seus ensinamentos, dizendo que ele veio para fazer a vontade do Pai. Ao mesmo tempo, ele está realizando fatos concretos da vida, uma hora curando a cegueira de alguém, outra hora libertando a pessoa da sua escravidão de não poder andar. Então ele cura o coxo, né, o aleijado, ele liberta a pessoa que não sabe ouvir, faz com que ele venha a escutar, a saber, conhecer as coisas. Jesus realmente, nós vemos que ele liberta as pessoas de todas as suas escravidões. Portanto, o povo que está na sinagoga manifesta a sua perplexidade e descrédito em relação a Jesus, não pelo que ele está falando, não pelo que ele está realizando, mas uma característica que aparece no Evangelho de Marcos está presente nas perguntas que são colocadas para as pessoas. De onde ele recebeu tudo isso? Ele cresceu conosco, como pode? Como conseguiu tanta sabedoria? Ele não foi fazer nenhuma faculdade. Por trás dessas objeções está o início da rejeição de Jesus, enquanto Messias. Aqui nós vemos que a rejeição de Jesus não se faz, em primeiro lugar, em relação a outras pessoas distantes da sua família, mas ao contrário, dentro daqueles que faziam parte da sua história antes de viver a vida pública. Faz parte daqueles que rejeitam a Jesus enquanto ele realmente está ali na sua terra. Portanto, essa rejeição está a rejeição da sua missão, a não aceitação de Jesus enquanto Messias. Naquele tempo, se especulava muito sobre a origem do Messias. E eles não admitiam, então, que o Messias, filho de Deus, pudesse vir a nascer na humildade, na simplicidade, numa família igual a tantas. Aí vem o questionamento que nós podemos fazer hoje. Nós sabemos claramente de onde vem esse Jesus. Mas quando chegar o Messias, ninguém saberia de onde ele viria. Por isso, como ninguém saberia, as pessoas começaram a achar que tinham o conhecimento. E elas eram aquelas que iriam julgar de onde viria o Messias. Muitas vezes, hoje, nós também não assumimos esse nosso compromisso de evangelizar na nossa casa, porque nós achamos que na nossa casa não é importante. Educar os filhos para Deus não é importante. Educar os filhos para ter uma prática de amor recíproco não é importante. Cumprir os mandamentos de Deus não é importante. Então, será que o pai de família não sabe quais são os mandamentos que nós devemos cumprir? Será que a mãe de família não é capaz de ser a primeira catequista de uma criança? Portanto, Jesus não poderia ser o Messias? Será que
o meu filho, a minha filha, será que o meu irmão, a minha irmã, não pode ser uma pessoa que traria para nós uma perspectiva de vida, de alegria? Dizem, né? Dizem que quando uma família, quando um casal tem um filho, né? Eles ficam felizes. Ficam felizes. Até o próprio Jesus usou esse exemplo que a mãe, a mulher, quando está grávida, ela, quando tem o filho, ela esquece até da dor que teve para ter aquele filho, e ela se alegra, ela se torna realmente feliz. Será que é verdade? Será que é verdade? Portanto, hoje, a rejeição de Jesus está também presente em muitas famílias que nós conhecemos, que nós presenciamos e que nós vivemos. Portanto, de onde pode vir os milagres que Jesus realiza? Ele é uma pessoa comum, igual a tantas outras. Ele é uma pessoa como nós. E será que nós não somos capazes, inspirados pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, viver e construir uma sociedade melhor? Nós constatamos que hoje em dia, aqueles que mais estão dando um contra-testemunho das leis, da moral e das verdades, são as autoridades. Então não basta ter um canudo, não basta ser uma pessoa estudada. Talvez até os estudos que hoje se faz é para saber roubar mais ou para saber desviar mais as coisas. Jesus não faz isso. Esse homem é um homem simples como carpinteiro, filho de Maria e de José, irmão dos irmãos. Portanto, se nós queremos ser irmãos, nós somos chamados a vivenciar esta presença de Jesus na nossa casa. E nós não podemos rejeitar ninguém. Nós não podemos nos escandalizar por causa de Jesus. Nós não podemos nos escandalizar por causa de nossos irmãos. Mas ao contrário, que nós possamos amá-los e não rejeitá-los. Assim é o evangelho assim é o evangelho deste final de semana. E eu queria, para terminar o nosso programa, lembrar que nós temos amanhã, dia 4, a festividade de Santa Isabel, lá na capela de Santa Isabel, que fica lá na Vila Cardim. Nós estamos tendo o Tríduo, que começou dia 1º, dia 2, hoje e amanhã a festa de Santa Isabel. Teremos a procissão às 19 horas e logo em seguida a missa lá na Vila Cardim. Venha participar conosco. Uma segunda coisa que eu gostaria de lembrar, né, é a respeito da ordenação sacerdotal do diácono Benedito Valério, dia 10 de julho, na próxima sexta-feira, às 19h30, lá na comunidade do Perpétuo Socorro, lá na igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Portanto, queremos lembrar, o diácono Benedito Valério vai ser ordenado sacerdote, vai ser ordenado padre, e no dia 11 terá a sua primeira missa. Também queremos lembrar que inicia-se no próximo dia 11 de julho e vai até o dia 2 de agosto a festa do padroeiro Senhor Bom Jesus, padroeiro da nossa cidade. Assim, queremos convidar a todos a participarem das festividades do Senhor Bom Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz, que o Senhor acompanhe e guie os passos de todos. Uma boa noite, que você seja bem-vindo a esse momento de graça, a esse momento de encontro com o Senhor.
porque Deus quer falar ao nosso coração através da sua palavra. Deus deseja tocar o seu coração. Você que está aí, chegou cansado do seu trabalho, está diante da TV, sentado no seu sofá, ou mesmo em outro lugar, que Deus possa estar aí com você, do seu lado, tocando o seu coração. E essa palavra que eu separei hoje para você, para mim, é o Senhor mesmo que deseja comunicá-la a cada um de nós. E a palavra do Senhor está no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. O Senhor deseja aliviar o teu cansaço, aliviar os fardos das suas costas. O Senhor quer trazer a você alívio, descanso. Descanso não num sofá, descanso mas no coração de Deus, no coração de Jesus. Esse é o descanso que nós precisamos e é esse o descanso que o Senhor quer oferecer a nós nesse dia de hoje. Que você possa descansar no coração de Jesus. Se você está atribulado, cheio de dúvidas no seu coração, cheio de tristeza, se a sua casa não vai bem, se você não vai bem, o Senhor quer hoje trazer esta palavra a você. Vinde a mim. Vinde a mim. Não fuja de mim, mas vinde a mim. Esta é a palavra do Senhor para você, para que você possa descansar no coração dele, para que você possa encontrar o repouso nele. E o convite que eu faço a você é sair de onde você está, sair dessa situação, sair da sua casa, ir ao encontro do Senhor, porque se ele disse, vinde a mim e eu vos darei descanso, é sinal de que o descanso não está onde nós estamos, mas está nele. E nós precisamos ir ao seu encontro. E é por isso que eu te convido a todas as quintas-feiras a estar na comunidade Alfa e Ômega para esse dia de adoração, onde o Senhor está ali, se apresenta a nós, está diante de nós e diz, vinde a mim e eu vos darei descanso. Todas as quintas-feiras na comunidade Alfa e Ômega, adoração ao Santíssimo Sacramento. Participe e descanse. Uma boa noite.